Continuidade do nosso pensamento aqui, abordando o tema sob o comando de Deus. Obviamente que falar sobre isso, tudo que foi falado, tem várias outras coisas, uns pontos a mais que estamos trazendo. Mas é importante que nós começamos a pensar, a refletir, que nós como espíritos imortais, conscientes ou inconscientes, nós todos estamos sob o comando de Deus. Mesmo nas experiências que dizem, meu Deus me esqueceu. Não, não esqueceu. Nós fomos criados simples e ignorantes e a partir daquele ponto nós continuamos sempre conectados com Deus. E isso é muito importante para nós que estamos estagiando como aprendizes na vida do conhecimento da verdade, que às vezes nos deparamos com desafios normais, naturais, que possamos sempre nos lembrar que nós continuamos ligados a Deus. Nunca estamos sozinhos, nunca. Isso é um processo de autoconvencimento do Espírito perante o seu Criador. A fonte de tudo que nós necessitamos está em Deus. Começamos inicialmente então com as palavras: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Importante refletir o que isto quer dizer. Em Deus vivemos. Movemos tudo que eu faço dentro deste movimento divino e existimos. É muito profundo que cada movimento, cada experiência tem repercussão com o Criador. Não existe alguém na face da terra que não creia em Deus. Existem sim alguns que ainda não perceberem a sua paternidade, por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. A humanidade, de um modo geral, e nós fazemos parte da humanidade, nós nos encontramos muito ignorantes perante as leis de Deus, perante a vida real, que nós estamos aqui na Terra. Então, ou por orgulho, como nós acabamos de estudar, eu posso ser um espírito que já estudei muito, através de muitas existências, mas eu não vivi. Logo, eu também, aparentemente, quero negar isso. Mas no íntimo, todos nós temos, que fomos criados por Deus, trazemos a centelha de Deus em nossos corações. A existência de Deus se expressa cada vez mais, com tonalidades fulgurantes, em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que nós uns dos outros. Nós temos estudos hoje em dia, cada vez mais, porque nós falamos há pouco do progresso. Tudo progride, o progresso é a lei de Deus, as ideias também progridem, outros espíritos, filhos de Deus, vêm falando de Deus, trazendo as informações. Einstein já fazia isso na sua época, falando de Deus. Então nós ainda talvez estamos um pouco distantes de nós uns dos outros como filhos de Deus, mas as leis evoluem, a realidade da existência de Deus também, mesmo aqui no planeta de provas e expiações, o qual nós estamos passando atualmente. A visão materialista pode olhar, está tudo trágico, está de ruim a pior. Dentro da visão espiritual, não é assim a realidade. Deus nunca nos abandona, Jesus nunca nos deixa sós. Jesus é o governador da terra, está a comando de todos nós, filhos de Deus, estagiando, e o bem vence sempre, nas consciências de nós encarnados ou de desencarnados. O normal, como vimos antes ou aprendemos, é infantilidade espiritual. O bem vindo de Deus e de Jesus sempre está no comando e sempre conduz a todos para a realidade espiritual maior. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Ensino Emmanuel. Claro, nós estamos ainda infantis primários, então é óbvio que estamos bastante distantes, porém, todos nós que estamos estudando com o Cristo, que é o nós, a doutrina espírita, estamos aprendendo a ciência divina, o caminho, o meio, as possibilidades para nos ligar ao Pai, que é Deus. Cada estudo, cada informação nova que nos chega, que nós vamos assimilando, nós estamos estudando esta ciência divina e nos movimentando, nem que seja 1 milímetro a mais, na proximidade da paternidade divina. E também ali dos interesses, divinos. Os interesses divinos são as leis de Deus, nas suas variações.
Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. É o próprio processo do progresso espiritual. Cada um de nós está movimentando-se em relação a Deus. Na medida que escolhemos participar conscientemente, nós vamos aprimorando as qualidades do Pai Celestial. As qualidades morais, ético-morais, ou as virtudes que já trazemos em germe em nós. Com isso, trazendo auto-harmonização e nos harmonizando com a lei que é Deus. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus. Quanto mais voltamos aqui, buscar aperfeiçoar essas qualidades do Pai, mais nós vamos nos desenvolvendo em termos qualitativos para atender às solicitações da vida. A vida solicita de cada um de nós a cooperação com Deus para a execução das suas leis como partícipes ativos aqui na terra ou no além. Então, quanto mais cada um de nós nos potencializamos nas virtudes, mais nós estamos ativos perante as solicitações da vida em nome de Deus, porque tudo vem de Deus. Mais nos cooperamos, onde quer que o Espírito esteja. Em primeiro lugar, nós estamos no lar, com a família, observar que tipo de proposta reencarnatória todos nós viemos fazer, para que nós cooperamos dentro dessa proposta. Se viemos com a proposta da família, que trabalhamos, sejamos cooperadores para executar a vontade de Deus, cooperando na nossa educação espiritual dos nossos filhos também, compreendendo que todas as experiências que chegam são presentes de Deus, estendidos a nós, para nós desenvolver o divino em nós. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, nos ligamos a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes da sombra. A proposta, como vimos aqui, que nós nos elegemos a qualificar-nos como espíritos buscando os valores de Deus. Mas, como somos ainda muito tímidos, pode acontecer que nossos impulsos infelizes que trazemos do inconsciente podem emergir e nós estamos inconscientes e com isso possamos nos ligar aos outros irmãos em humanidade que nós chamamos de obsessores. É importante que nosso olhar em relação a eles seja estendido com fraternidade, com amorosidade, porque eles também são seres em evolução como nós. Então, o importante é conhecer nossos impulsos, alegremente perceber isto e lembrar que toda sombra é uma potencialidade de luz. Então, não precisamos fugir, não precisamos esconder, necessitamos ir de encontro e levar luz através dos próprios conceitos novos, das próprias ideias renovadas. Estejamos convictos, prossegue André Luiz, porém de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que por intermédio dela mesmo se efetue o reajustamento moral dos espíritos que o sustentam. Então tudo acontece com a permissão de Deus. O mal não vem de Deus, é dos homens espíritos que temporariamente estão fora ou distante da lei de Deus. Por isso que ele é temporário. Então é permitido para que nós aprendamos a usar a liberdade relativa com responsabilidade, fazendo escolhas e nos escolhendo a nos educar cada vez mais condizentes com as leis do Criador. A responsabilidade é princípio divino, a que ninguém pode fugir. Então ali nós vamos aprender com André Luiz. Nós por muitas eras ficamos muito irresponsáveis e podemos ser hoje ainda. Mas vamos aprender, é princípio divino e ninguém poderá fugir. Por quê? A responsabilidade é uma das leis de Deus. A responsabilidade não é aquele movimento que eu, espírito rebelde, posso perceber como coisa tirânica que vem de fora. A responsabilidade entendida no olhar amoroso do espírito com Deus, entende que é uma alavanca de crescimento, de escolhas mais assertivas, mais felizes,
perante a sua evolução, o seu caminhar. Na reencarnação há um programa de serviço a realizar, lógico, para todos nós, porque nós somos espíritos em evolução, retornamos através da reencarnação para dar continuidade ao nosso caminho evolutivo. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Aqui André Luiz é bem claro, todos nós, sem exceções, estamos sendo desafiados pelas aquisições a fazer, isto é, pelos valores a serem conquistados. Por quê? Porque necessitamos dar nossos testemunhos, necessitamos nos posicionar conosco dentro dos formatos novos ou dentro dos paradigmas que nós concordamos no plano espiritual antes de vir, seja lá onde o espírito está estagiando. Temos sim os desafios que são normais e naturais para nós. O importante é não ficar parado perante os desafios. O importante é sempre nos colocar como aprendizes, entendendo que tudo que me é difícil temporariamente, provavelmente é uma experiência, uma evidência que eu não aprendi aquilo. Eu, como filho de Deus, estou passando por essa experiência nova ou que eu recusei na anterioridade. Mas não tenho os recursos interiores, mas posso começar a buscá-los desenvolvendo com uma relação diferenciada comigo e com Deus no presente. Nós todos estamos passando por um período de choque entre as forças do mal e do bem. Quem estuda Espiritismo recentemente, quem fala muito isso também, é o Projeto Espiritizar, os nossos companheiros ali de Cerqueira Filho, Lacordaire, Afro Stefanini, que vem nos trazendo as informações do plano espiritual. Entre o bem e o mal, dentro dessa fase que a Terra está passando, necessário que nós estejamos mais lúcidos, mais conscientes, escolhendo nos sintonizar, vibrar com o bem constante. Os espíritos superiores necessitam de cada um de nós aqui na Terra para cooperar, para que nós cooperamos com Jesus, que é o governador do planeta, para essa mudança paradigmática que a Terra está passando e nós que estamos na Terra também. Estamos em transição de valores, justamente transição de valores dentro dessa proposta apresentada, cultivar os valores do bem, cultivar as leis de Deus, escolher vivê-las, fazer esforços. Assim nós estamos quebrando os nossos valores inferiores, desenvolvendo os superiores para o bem de nós. Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Nós falamos antes que todos nós estamos em desafios, que é verdade. O importante é voltar para nós, que vício que eu trago nessa existência? Porque nós não temos tudo presente aqui, porque somos seres milenares, tem muita coisa. Mas hoje, o que eu percebo? Vício quer dizer, que imperfeição que eu noto, que limite que eu percebo, que valor em mim que está discordante com as leis de Deus, que eu já percebo. E esses valores, eles estão sendo que nem uma porta fechada, ou um mecanismo inibidor para perceber as belezas imortais da alma, mesmo no planeta de provas e expiações. Porque o planeta de provas e expiações é um planeta lindíssimo. Mas nós temos que abrir os olhos para ver. Nós temos que trocar as lentes para ver. Tem tantas coisas lindas, mas temos que olhar para cima às vezes. Olhamos para baixo. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta. Tranca é a que fecha mesmo. A gente não faz assim para segurar, ter segurança em casa. Impedindo a inspiração superior de chegar ao coração humano. Quais são as trancas que nós podemos ter, que estamos percebendo? É vital observar. Porque todos nós estamos recebendo a inspiração dos espíritos de luz constantemente. Agora, se estamos trancados, não conseguimos perceber. E a probabilidade é que então ouvimos os infelizes. A proposta é nos abrirmos para a inspiração superior. Nenhum de nós aqui na Terra está abandonado nesses movimentos de transição. Não está um caos, é um momento de renovação espiritual dos seres e do planeta. Queiramos cooperar, posicionando-nos como servidores do Cristo a serviço de Deus, porque este é o caminho dentro da lei da solidariedade, que todos os seres, nós, filhos de Deus, estamos convidados a nos movimentar com alegria, por este momento essencial de estarmos sendo convidados, já fomos
por Jesus, para estarmos participando deste momento. A nossa integração com Ele, Deus, depende da nossa disposição espiritual. É necessário que entremos na senda do amor. A senda do amor é o movimento do amor, que são as leis de Deus em movimento, movimentando as criaturas e tudo. Mas é necessário que nós queiramos entrar nesta onda. E nós escolhendo, tudo vai fluir melhor, mesmo aqui agora onde nos encontramos. Não olhamos para a negritude, escolhemos elevar nossos corações e pensamentos para perceber a grandiosidade da vida que se movimenta enquanto estamos jornadeando aqui e podemos ser participantes dessa onda, desenvolvendo estes referenciais interiores. Aqui então diz assim em Lucas: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Ali nós somos convidados a refletir como espíritos em evolução, compreendendo que todos estamos sob a supervisão de Deus, que quando nós queremos fazer o que nós queremos, estamos perdendo nossa vida, perdendo a oportunidade da reencarnação para avançar. Quando nós vamos nos desenvolvendo para fazer o que Deus quer que nós fazemos, nós podemos muitas vezes não ter a vida que queremos a nível do homem velho, mas com certeza estamos nos salvando, estamos nos escolhendo a evoluir. Muitos chamados, após os momentos iniciais de entusiasmo, deixam a seara entregue às pragas e às circunstâncias ásperas. Outros mais, distraídos na frivolidade, arrebanham companheiros para o campeonato da leviandade, piorando a si mesmos e aos outros a situação moral que estagiam. Nós estamos tipo um espalhamento obsessivo na Terra. Com a questão da internet, então hoje, nós vemos muitos quadros em certos países acontecendo. Tem uma coisa ligada na internet, as consciências iguais estão se juntando rapidamente. Por isso, muita vigilância a nós, para que nós continuemos sintonizados com as informações do mundo superior, da lei maior, e não nos conectarmos, para não cooperarmos nesse processo. E sim permanecermos na posição onde quer que nós como espírito estejamos, assumindo as responsabilidades, nós vamos desenvolver essa festa da alma, como ensina Amélia Rodrigues na mensagem, a mensagem do amor imortal. Então, quando conectamos com o bem em nós, nós participamos ativamente, onde quer que o espírito esteja. Porque nós às vezes podemos ser mudados, hoje estamos aqui, depois podemos estar em outro lugar. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. Então, com isso nós vamos entendendo, com as palavras de Emmanuel, que nós somos parceiros de Deus. Nós nos lembramos disso? Olha, é bem claro aqui. A divina providência e a humana cooperação sempre surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Então, tudo que nós vamos escolhendo fazer de bem, estamos trabalhando em parceria com Deus. Razão pela qual possamos nos sentir mais fortificados na alma e no espírito. Não estamos sós. O homem inteligente procura não contrariar as leis naturais, e quando ele desencarna com essas mesmas intenções, sentirá na profundidade o porquê desta obediência. Imagina, todos nós aqui sentados, encarnados, amanhã depois, não é amanhã, mas vamos levar muitos anos, vamos desencarnar. Fator natural, porque não somos o corpo, nem somos a terra. Vamos nos libertar. E como é que eu vou me encontrar? Se nós todos estamos treinando nossas consciências na obediência a Deus, cultivando, conhecendo, cultivando, cada vez mais vivendo as suas leis, nós vamos despertar tranquilos, mais serenos, sem medos, porque já estamos dentro deste movimento do bem. Ninguém é livre na totalidade da expressão. Somos todos servos do Senhor e essa deve ser a nossa imensa alegria, porque Ele sabe o que mais nos convém nas linhas do nosso despertar. A alegria de viver, a alegria de aprender, a alegria de servir, onde quer que Deus nos situou para florir no jardim da vida,
que Ele nos coloca, todos nós. Ninguém consegue contrariar as leis espirituais. A força de Deus a sustenta e dá vida. Tudo está em Deus. Então nós podemos tentar, mas nós nos desequilibramos através dos séculos. Negar o próprio Pai é desmantelo da consciência e desajuste dos próprios sentimentos. Nós vimos antes no estudo anterior que isso pode acontecer conosco, já aconteceu, devido ao orgulho, à prepotência que nós trazemos, que nós queremos dizer para Deus quem Ele é, em vez de nós sermos filhos e aprender a obedecer, não é? Então ali podemos nos perguntar, mas que tipo de experiências será que são essas que eu posso estar ou já estive? Vamos aprender com Allan Kardec em Obras Póstumas, ele nos dá uns exemplos. Há o recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer os interesses materiais. Para mim avançar como espírito, necessito gradualmente sacrificar o bem-estar. Necessito ajustar o meu psiquismo. Ante o receio de comprometer os interesses materiais. Se eu sou espírito muito agarrado aos bens materiais, eu temo avançar porque eu necessito largar. Jesus ensinou aquela passagem no Evangelho, quando convidou aquele irmão para seguir, e é para largar tudo, ele disse, mas eu ainda tenho que interar, né? Não sei o quê. Nos dando uma grande lição, que pode ser muitos de nós que sempre estamos olhando para trás, priorizando outros valores. E ele prossegue, ante o medo do que dirão. Do que dirão os outros se eu aprendo a me entregar à vontade de Deus? Ao ser-se abatido por uma mistificação, tendo como consequência não afastamento, mas esfriamento. Ao querer viver para si e não para os outros. Aí também nós voltamos nesse quadro aqui, do desmantelo da consciência e desajuste dos sentimentos. São exemplos. O beneficiar-se da crença, mas sob a condição que isto nada custe. Isto vem de nós espíritos de muitas eras estagiando na posição de receptor da vida. Dá-me cá, mas eu não quero dar. Eu só vou exigir, só vou cobrar, só vou solicitar. E aqui então nós ficamos limitados com isso. A convite agora é que nós nos abrimos. São crentes egoístas nos quais a fé não ateou o fogo sagrado do devotamento e da abnegação. Então, estes valores, essas virtudes que todos nós trazemos os germes, nós vamos desenvolvendo quando nós focarmos na nossa espiritualização, percebendo nos seres espirituais que estamos transitando na vida material, que tudo pertence a Deus, mas que nós vamos nos libertando aqui do que irreal em construir os valores superiores e nos relacionando mais adequadamente. Os seres humanos vivem fazendo teorias das coisas de Deus, até da sua própria conduta. E o tempo se esgota diante das grandes necessidades de se melhorar moralmente. Qual é o objetivo da reencarnação? A melhora moral. A melhora moral. Esse é o objetivo fundamental. O trabalho é muito sério. Tudo que fizermos para enganar, estaremos enganando a nós mesmos, porque para Deus ninguém pode mistificar. Deus é nosso Pai, Ele está no topo, Ele vê tudo e todos. Então não tem como iludir. Nós iludimos a nós mesmos. Prosseguindo, o Evangelho do Mestre é o código de luz que tem a capacidade de direcionar os homens e almas para Deus. Código, o Evangelho de Jesus. É o centro da mensagem. De modo que a harmonia estabeleça o amor nos corações. Aprendemos a silenciar no mal, mas falemos e não nos calemos no bem. É ter a coragem íntima de nos autoeducar para os valores do bem em nossas mentes e corações. Assim nós somos instrumentos, agentes, médiuns do bem a serviço de Jesus, cooperando com Deus para a sua obra de progresso dos seres e criaturas. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permanecemos. Sejamos encarnados, desencarnados, em outros planetas, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas casas de oração, onde quer que nós estejamos. Alegria de servir.
Isso é uma disposição que o espírito vai adquirindo quando ele consegue se perceber filho de Deus, entender qual é o objetivo da sua existência na Terra, entender a sua grandiosidade perante o seu Criador, mesmo que reconhece sua pequenez, a grandiosidade no sentido das faculdades latentes aguardando a serem ativadas. Então isso nos motiva para avançar. Pedimos que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões, das nossas. Então nós vemos, primeiras decisões, primeiros esforços dependem sempre de nós. Para nós, diante de qualquer eventual mágoa ou ressentimento que possamos estar trazendo de outras existências ou dessa, que aprendemos a fazer o trabalho de autoacolhimento, de auto-perdão, nos dando uma nova chance, pois somos filhos de Deus e somos criaturas de bem em essência, todos nós, encarnados ou desencarnados. Não tem nada que o Espírito possa ter feito através da sua era milenar que não possa ser modificado aqui agora, desde que nós escolhemos fazer este movimento interior. Queiramos ou não, somos todos entes interligados uns aos outros com as bênçãos de Deus. Todos nós aqui estamos interligados, mesmo que achamos que não, muito mais do que imaginamos. Todos os nossos familiares, nós somos espíritos interligados, aqueles sintonizados com nós pelas nossas mentes e corações, porque somos todos filhos de Deus. Então vale a pena refletir nessa movimentação da interconectividade dos seres perante o Criador, para que nós vamos nos relacionando mais dentro do movimento real da vida, nos respeitando uns aos outros, entendendo que todos somos criaturas de bem em essência. Todos trazemos Deus em nós. O que importa ao Cristo é curar, salvar, educar, restituir ao homem do mundo o que o homem do mundo perdeu, o endereço de Deus. A mensagem de Jesus que o Espiritismo está trazendo é essa grande proposta para a humanidade, para nos conduzir nossas consciências a Deus, porque Ele é o Filho de Deus, o nosso irmão maior, que está trazendo as leis, o conhecimento de Deus às criaturas. Então nós, dentro do estudo continuado, da vivência continuada, estamos nos aproximando de Deus, nosso Pai, que é de infinito amor e misericórdia para com todos nós. Encerrando a nossa fala, lembrando novamente para as nossas reflexões: em Deus vivemos, nos movemos e existimos sempre, onde quer que o Espírito esteja. Nós sempre somos banhados pelo amor de Deus. É importante nos abrir para perceber e prosseguir nesse impulso do amor divino dentro do nosso caminho evolutivo, hoje e sempre. Assim seja.